Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. Hoje, muitas pessoas veneram muitos os heróis da Marvel e DC, mas são heróis que não existem. Mas a Bíblia traz vários heróis que existiram e fizeram grandes coisas, colocaram exércitos inimigos em fuga, fecharam a boca de leões, Hebreus capítulo 11. Mas, quando o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos, sem ter esperança de salvação, veio Jesus. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Venha ser presente no estudo de hoje. Envie seu Espírito Santo. Abra nossas mentes para entender a sua palavra. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2 contém o registro de um período muito remoto da história da humanidade. Os 3 primeiros versículos de Gênesis 2 fazem parte de uma continuação natural do capítulo 1. Esses versículos declaram que toda a obra da criação foi concluída por Deus e que no 7º dia ele descansou de tudo o que fizera. Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Os seres humanos foram colocados no jardim para cultivar ou trabalhar nele, destacando o importante conceito de que o trabalho é um dom divino, não uma punição que veio depois do pecado. Vamos ler Gênesis capítulo 2, o verso 15 até o 17? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pronunciamento divino no dia em que dela comeres, certamente morrerás, significa que no dia da transgressão a sentença seria pronunciada. O homem passaria do status de imortalidade condicional para o de mortalidade incondicional. A separação da fonte da vida só podia trazer, inevitavelmente, a morte. Os mesmos princípios ainda são válidos. A punição e a morte são resultados certos da livre escolha por parte do homem de se colocar em rebelião contra Deus. Vamos ler Romanos capítulo 5 e o verso 12? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é uma verdade que muitos ignoram na atualidade. Só existem 2 grupos de pessoas. Primeiro, os que servem a Deus e, segundo, os que servem ao pecado. Não existe um terceiro grupo, não existe outra possibilidade. O homem gosta de ter o poder e a sensação de liberdade nas mãos. Mas ninguém é realmente livre no sentido de ser independente. Todos necessariamente têm um Senhor, seja ele Deus ou seja ele o pecado. O pecado é um tipo de Senhor que retribui aos seus escravos a morte como salário. Vamos ler João capítulo 1, o verso de 1 a 3 e depois o verso 14.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus deu seu Filho para tornar-se osso de nossos ossos, carne de nossa carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo, através de seu relacionamento humano com os homens, atraiu-os para perto de Deus. Jesus não deixou de ser Deus ao se tornar homem, mas ele voluntariamente ocultou sua natureza divina ilimitada dentro do invólucro humano limitado. Jesus assumiu a essência da natureza humana. Filipenses 2, verso 8. Jesus viveu e morou no meio de nós, sendo um de nós. Jesus se identificou com nossas lutas e experimentou nossas alegrias. Jesus viveu nossa vida em todos os aspectos, desde a infância até a idade adulta. Ele tomou nossa natureza pecaminosa sobre sua natureza sem pecado, para que pudesse saber como socorrer aqueles que são tentados. Vamos ler João capítulo 3, e o verso 13 até o 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós somos pecadores por natureza. Nossa natureza nos impulsiona a praticar o mal. E esse impulso é usado por Satanás para nos derrubar. Jesus foi enviado por Deus em semelhança de carne pecaminosa. Romanos 8, versículo 3. Ele sentia cansaço, fome, sede, sono, tristeza, solidão, como qualquer um de nós. Marcos 4, versos 37 e 38. Por isso, Jesus era cheio de graça e de verdade. A graça é o poder de Deus para salvar o pecador e livrá-los dos enganos de Satanás. Vamos ler Marcos capítulo 4, versos 23 e 24? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápole, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Pessoas da Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom vieram ter com Jesus para ouvirem e serem curados. Lucas 6,17. Muitas pessoas seguiam a Jesus e a todos ele curava. Mateus 12, verso 15. Durante todo o seu ministério, Jesus prega, ensina, perdoa os pecados, cura os doentes, expulsa demônios, ressuscitando mortos, acalmando tempestades, multiplicando o alimento e muitas outras coisas. Quando o Senhor observou o comportamento dos líderes dos judeus, ele criticou a sua religião
por contrariar a vontade do Pai. Vamos ler Mateus 15, o verso 3, depois o 7 até o 9. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredi vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Com certeza, muitos desses líderes se sentiram ofendidos quando Jesus falou que seriam rejeitados por Deus. Os discípulos perceberam que os fariseus se escandalizaram, mas Jesus não amenizou a sua mensagem. Ele continuou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos. Mateus capítulo 15, verso 12 até o 14. Na sua censura mais forte, Jesus chamou esses líderes de hipócritas e avisou o povo do perigo de o seguir. Mateus 23, 8 a 12. Jesus pregou a mensagem que o Pai enviou através dele, e os homens rejeitaram essa mensagem, com exceção de poucas pessoas. Multidões seguiam a Jesus, atraídas pela curiosidade, pelos milagres, esperança terrena e tantos outros motivos. Mas, ao ouvirem sua mensagem, essas mesmas multidões foram tomadas por ódio e mortal rejeição ao Filho de Deus. Quando Jesus não correspondeu às expectativas materialistas da multidão, pregando sobre temas celestiais para pessoas carnais, o povo abandonou. João 6, verso 66. Vamos ler Marcos 12 e o verso 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Constantemente os fariseus tentavam apanhar Jesus em alguma cilada, mas Jesus conhecia as intenções. Jesus chama-os de hipócritas, deixando claro que entendeu que estão procurando uma prova contra ele. Mateus 22, verso 15. As palavras fortes de Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ecoam através de todo Mateus capítulo 23. Vamos ler João capítulo 8, verso 3 até a 6. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes isto? Diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. A atitude dos escribas e fariseus em trazer essa mulher diante de Jesus não foi motivada por um interesse em fazer justiça, mas sim em testar a autoridade e a sabedoria do Mestre. Eles não trouxeram o homem com quem a mulher teria cometido adultério. E o que mostra que a intenção não era apenas condená-la, mas sim para prejudicar a Jesus. Em Levíticos 20, 10, Deuteronômio 22, 22, dizem que tanto a mulher e o homem surpreendidos em adultério devem ser condenados à morte. Ao desafiarem Jesus a julgar a mulher, os escribas e fariseus estavam buscando uma armadilha. Se Jesus dissesse, concordando com a punição,
eles o teriam acusado de desobedecer às leis romanas, que reservavam ao Estado o direito de impor a pena de morte. Se Jesus tivesse se recusado a condenar a mulher, os líderes religiosos o acusariam de violar a lei judaica. Mas a resposta de Jesus foi genial. Ao escrever no chão, ele mostrou sua indiferença em relação às emoções e à provocação dos escribas e fariseus, ao dizer: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira pedra. Jesus colocou os acusadores no mesmo patamar da mulher, pois todos eram pecadores. Vamos ler Romanos 3, no verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus estava focado em sua missão. Ele não deixava intimidar por ninguém. Ao entregar sua preciosa vida, Cristo não teve a alegria do triunfo para animá-lo. Seu coração encontrava-se oprimido pela angústia e ferido pela tristeza. Mas não era o medo da morte a causa de seu sofrimento, e sim o peso esmagador do pecado, do mundo que o separava do amor do seu Pai. Isso foi o que quebrantou o coração do Salvador a tal ponto que determinou sua morte antes do tempo previsto. Na sabedoria de Deus, ele foi completo. A expiação efetuada testifica a cada filho e filha de Adão da imutabilidade da lei de Deus. O valor da lei de Jeová deve ser estimado pelo imenso preço que foi pago pela morte do Filho de Deus para manter a santidade dela. Embora a lei seja imutável, o fato de ele haver provido um meio de salvação para os infratores não diminuiu em nada da dignidade do caráter de Deus, visto que a penalidade pela transgressão do homem foi sofrida por um substituto divino. Convinha que aquele por quem todas as coisas existem na redenção do mundo salvasse os pecadores pelo sangue do Cordeiro. O grande plano da redenção havia sido cumprido através de uma vida de obediência. Os filhos de Adão poderiam finalmente ser exaltados à presença de Deus. Satanás havia sido derrotado e sabia que seu reino estava perdido. A morte de Cristo sob a cruz garantiu a destruição daquele que tem o poder da morte, o qual foi originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar para o mal. A expiação jamais precisará ser repetida, e nenhum perigo haverá de outra rebelião no universo de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 5, versos 18 e 19? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Como seres humanos, não recebemos nada de Adão, senão a sentença de morte. Cristo, no entanto, interveio e venceu onde Adão caiu, suportando todas as provas em favor dos seres humanos. Ele redimiu o vergonhoso fracasso e queda de Adão, e, portanto, como nosso substituto, colocou-nos em vantagem para com Deus. Vamos ler Efésios 2, verso 8?
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aquele que é rico em misericórdia concedeu a nós sua graça. Acendam, pois, a ele louvor e agradecimento, porque ele se tornou nosso Salvador. Que seu amor, de que nosso coração e mente estão cheios, fluam nossa vida em ricas correntes de graça. Quando estávamos mortos em ofensa e pecado, ele nos fez reviver para uma vida espiritual. Trouxe graça e perdão, enchendo nosso coração e nossa alma com nova vida. Assim passa o pecador da morte para a vida. Agora ele assume seus novos deveres no serviço de Cristo. Em sua vida, torna-se fiel e forte, cheio de boas obras. Eu vivo, disse Cristo, e vós vivereis. João 14, verso 19. Não haverá segunda oportunidade. Agora, enquanto se chama hoje, se ouvirmos a voz do Senhor e nos voltarmos inteiramente para Ele, Ele terá misericórdia de nós e nos perdoará abundantemente. Não quer você hoje aceitar o convite de Jesus e deixar que Ele seja o Senhor de sua vida e seu Salvador? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos aqui para entregar nossas vidas a Ti. Perdoe nossos pecados. Venha transformar nossas vidas. Envie seu Espírito Santo. Guie-nos em seus caminhos. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe